Voltamos então, meninos, para falar sobre a parte mais legal do período helenístico. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ciência, sobre arte e sobre filosofia desse período, tá? Quando a gente fala de ciência, é muito característico o desenvolvimento dela dentro do Império. Por quê? Porque eles tinham mesmo, eles davam muita importância para o saber, para o conhecimento. Eles sabiam que aquilo era importante. Então, inclusive, a gente sabe que Alexandre o Grande era um grande curioso, né? Gostava de ter conhecimento. E ele vai ter como mentor Aristóteles, que nasceu ali dentro da Macedônia, mas depois vai para Atenas ser discípulo de Platão. Uma coisa que eu gostaria de comentar quando se fala de ciência e se explora o Império Macedônico é a Alexandria. Alexandria vai ser fundada, é uma cidade que vai ser muito tempo a capital do Egito. E lá dentro a gente vai ter a Biblioteca de Alexandria, tá? A grande Biblioteca de Alexandria, que vai ter um fim trágico, né? Vai sofrer um incêndio, não se sabe ainda exatamente quais foram os motivos e como se deu o incêndio, mas o que acontece? Com esse incêndio se perde muita coisa, muitos livros, né? Na verdade eram papiros naquela época, mas se perde muito, porque eles guardavam muitas coisas. Lá existia um lugar certo para o estudo, existia um lugar para se observar o espaço. Percebam, era gigantesca a biblioteca e eles tinham realmente essa sede de conhecimento e muita coisa vai se perder por conta desse incêndio, ok? Algo que eu gostaria de comentar, de falar sobre alguns nomes para vocês de Alexandria, seria Arquimedes e Euclides de Alexandria, que vão pegar a base da geometria e vão oferecer para a gente como ciência, tá? Outro cara que eu acho legal a gente comentar é Erastótenes, né? Porque ele vai vir com um conhecimento sobre a Via Láctea, tá? Ele vai descrever a Via Láctea. O que eu acho muito interessante de tudo isso é que hoje a gente tem uma tecnologia muito grande para observar a Via Láctea, para ver coisas assim que já se fazia há muito tempo atrás. Então, mesmo eles não tendo uma tecnologia de ponta, eles já tinham um estudo muito avançado por diversas áreas, ok? Quando a gente fala da arte, dentro do período helenístico, a gente está falando de uma arte que busca muito a realidade. E a gente fala que isso é o esforço, a busca pela realidade, tá? Tanto no que acontecia naquele contexto, quanto na realidade física, né? Quando eles faziam aquelas esculturas, eles tentavam fazer o mais parecido com o real. E isso vai vir com a violência e com a dor do período helenístico, né? Porque, querendo ou não, era um período de conquistas, né? Eles entravam em guerra para conquistar territórios. Então, tudo isso vai ser demonstrado através da arte. E isso acontece sempre, né? A arte conta muito da história de determinado povo. Outra coisa que a gente pode falar é a respeito da filosofia helenística, né? Nós iremos tratar com mais calma sobre o helenismo, vamos falar mais a fundo dentro da filosofia. Mas o que eu gostaria aqui de falar para vocês é que há sim uma grande influência de Aristóteles, apesar de Aristóteles não ser um adepto, né, do helenismo, mas eles vão vir com a ideia do cinismo. O que é o cinismo dentro do período helenístico? É viver como cão, ou seja, não ligar muito para as coisas materiais, ok? Não ter esse apego com coisas materiais. E também eles vão falar muito sobre atingir a ataraxia. Ataraxia. O que significa isso, professor? Basicamente é um estado de espírito. Eles buscavam a felicidade e isso está muito presente dentro dessa filosofia, tá? Meninos, por hoje é só. Na próxima aula a gente começa a falar sobre Roma. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, é só me procurar, tá bom? Tchauzinho!